Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez hoje no nosso segundo encontro marcado. Passando toda a nossa euforia e a nossa ansiedade do nosso primeiro encontro, estamos aqui novamente. Algumas adaptações foram necessárias, mudamos o horário um pouquinho mais tarde, justamente para a gente conseguir atingir a todo mundo e cada vez mais pessoas. Bom, estamos aqui hoje e eu tenho alguns recados para passar para vocês. Eu vou pedir a gentileza, primeiro eu vou agradecer a todo mundo que já conhece a minha casa, que já está por dentro aí das novidades da Facop e tudo mais, e eu vou pedir, por gentileza, que vocês coloquem nos comentários aí do nosso vídeo seu nome, a empresa que você trabalha, e de que lugar você está falando, justamente para a gente conseguir acompanhar e saber quem está aí do outro lado nos assistindo. Isso vai ser muito importante para a gente. Também eu peço que, se tiver alguma dúvida durante a nossa apresentação de hoje, durante o nosso episódio de hoje, vocês encaminhem as dúvidas aí. Coloque as dúvidas que a gente vai tentar responder todas as perguntas na medida do possível. Eu espero que hoje a gente tenha um encontro excelente nessa quinta-feira e trazemos hoje muitas novidades. Fiquem aí com o nosso episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre limpezas de cozinhas. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Um abraço. Olá, tudo bom? Para você que voltou hoje, muito obrigado. E para você que é a primeira vez que está nos assistindo, seja muito bem-vindo à minha casa. Bom, e hoje, depois de fazer uma bela macarronada, a gente vai aprender, ou eu vou ensinar para vocês como a gente vai fazer a higienização, a limpeza da minha cozinha. Então seja muito bem-vindo e siga a gente. Bom, vamos lá. Quando eu falei macarronada, depois a louça já tá limpa, a gente precisa fazer a limpeza e a desinfecção dessa cozinha. Como vocês podem ver, a gente tem uma série de superfícies diferentes, tipos de materiais diferentes, e aqui eu já deixei separado para vocês alguns produtos que a gente vai utilizar, tá? Então assim, para cada superfície, para cada tipo de sujidade, a gente vai ter um material e um produto químico específico para a gente fazer essa limpeza. Como vocês podem ver, a gente vai começar aqui pelo meu fogão. Ele é um fogão com um tampo de vidro, então eu já deixei separado aqui um limpa-vidros e já deixei uma flanela também, um pano de microfibra separadinho para fazer a limpeza. Eu estou utilizando aqui o limpa-vidro para fazer a limpeza desse fogão justamente porque é a indicação do fabricante. Então eu vou pelo manual de instrução do aparelho e vou fazer a limpeza de acordo com o que estão me falando. Outro produto que eu já deixei separado aqui para a limpeza dessa bancada de granito e também dos azulejos é o multiuso. Esse é um multiuso de utilização para qualquer superfície. Eu consigo utilizar ele tanto numa bancada quanto num azulejo desse daqui, removendo assim as sujidades. Então ele vai fazer o papel de limpeza. Para aplicar esse multiuso, eu também deixei separado aqui um outro pano de microfibra, diferente daquele que eu vou usar no fogão, porque é um produto diferente. Tem que deixar isso sempre bem claro, para você não misturar os produtos no pano, porque pode gerar algum problema. Então já deixei um outro paninho aqui separado para o uso do multiuso. E para a limpeza da cuba e da torneira, que ambas são inox, eu vou utilizar detergente neutro, tá? Então um detergente neutro de uso comum, sempre com uma fibra macia, para não riscar, né? Nem o inox da torneira, nem o inox da cuba. Então a partir das diferentes sujidades que a gente identificou, a partir das diferentes superfícies que a gente identificou, a gente começa a realizar a nossa limpeza. Sempre, do mais alto para o mais baixo, sempre do menos sujo para o mais sujo, sempre do menos contaminado para o mais contaminado. Isso a parte de limpeza, que é a remoção de sujidades. E para desinfecção, eu já deixei separado aqui também, um desinfetante de uso geral e um outro pano de microfibra. Você pode usar uma flanela ou um pano de algodão comum, mas sempre tem que deixar claro que para cada tipo de produto de limpeza que você for utilizar, seja ele um detergente, um multiuso, você vai ter que utilizar também um aplicador diferente para isso. Justamente para não misturar o produto aqui e às vezes perder eficácia ou causar algum tipo de problema. Perfeito? Então, para desinfecção, depois que eu finalizar a limpeza, depois que eu finalizar toda a parte de remoção de sujidades,
eu vou utilizar o desinfetante para não deixar que fungos, vírus e bactérias se perpetuem nessa superfície e possam contaminar a próxima comida que eu for fazer, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Vale lembrar que a utilização dos equipamentos de proteção individual são sempre importantes. Então estão aqui minhas luvas, eu vou calçá-las. Perfeito. Lembrando que essas luvas aqui eu só utilizo para limpeza de superfícies de maneira geral aqui dentro da minha casa, né? Não utilizo elas no banheiro. Também luvas diferentes para locais diferentes é bastante interessante para não haver a contaminação cruzada. Então assim, quando eu falo para vocês que eu fiz uma macarronada para o meu almoço, o que a gente vai esperar de sujidade nessas superfícies? Bom, vamos pensar. Vai ter ali a água que foi fervida, que pode ter escorrido em cima do fogão, vai ter um molho de tomate ou um molho de sua preferência na utilização da sua macarronada aí. Então a gente vai esperar justamente essas sujidades decorrentes de uma macarronada. Se eu falasse para vocês que foi feito um bife, frito um bife, a gente ia esperar muito mais gordura nessa superfície. Então às vezes os produtos deveriam ser um pouquinho diferentes, eu devo usar um detergente um pouco mais forte, quem sabe um multiuso um pouco diferente, às vezes até um desengordurante para remoção dessa gordura toda. Então assim, a partir do momento que a gente identifica o tipo de sujidade, o tipo de superfície, separou já todos os produtos e equipamentos que a gente tem, a gente pode iniciar a nossa limpeza. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Primeiro, sempre do mais alto para o mais baixo. Por onde que a gente começa? Do azulejo para baixo. Como é que eu vou fazer a limpeza desse azulejo? Com o meu multiuso e com o meu pano. Não sei se vocês prestarem atenção que todos esses produtos que eu coloquei aqui para vocês, eles estão todos na nossa gravação passada. Vocês chegaram uma vez, se não viram, corre lá e dá uma olhada. Então, vou utilizar o meu multiuso. Sempre eu devo aplicar o multiuso no pano e nunca na superfície. Percebeu que eu dobrei o pano aqui em diversas faces? Por que eu dobro ele desse jeito? Quanto mais eu dobrar o paninho, eu consigo utilizar uma superfície diferente para a limpeza de vários locais. Então, dobrei ele desse jeito, eu posso utilizar essa superfície para a limpeza desse azulejo, e depois, como eu já falei para você que eu vou usar o mesmo multiuso para a limpeza do tampo, eu posso utilizar uma outra face do pano para não haver contaminação, para não ter sujidade que eu vou levar daqui para cá. Então eu vou dobrando ele e vou virando ele de acordo com a minha necessidade e de acordo com o uso do pano. Vamos lá? Então, sempre multiuso na superfície do pano. E a partir desse momento eu aplico o multiuso na superfície. Como eu já falei, sempre em movimentos de cima para baixo. Opa! Sempre em movimentos de cima para baixo. Importante lembrar também que não deixe nada no meio assim para causar problemas. Então, sempre deixe a sua área o mais limpa possível. Perfeito? Então, vou fazendo movimentos sempre retilíneos, sempre de cima para baixo, aplicando esse produto, retirando a sujidade de toda a superfície. Professor, posso ir da direita para a esquerda? Pode, sem problema nenhum. Você pode chegar aqui e aplicar ele assim também. Mas sempre no mesmo sentido. Assim eu garanto que toda a superfície foi coberta pelo produto. E aí eu consigo fazer a limpeza de tudo. Ah, mas professor, por que você está utilizando multiuso nesse tipo de limpeza? Sim, é uma limpeza úmida, eu não vou fazer enxágue. Você reparou aqui que eu tenho 2 pontos de eletricidade nessa parede? Eletricidade e água não combinam, então a necessidade de eu utilizar uma limpeza úmida e não uma limpeza molhada nessa superfície. Assim, evitando qualquer risco, qualquer problema de causar, por exemplo, um curto-circuito. Então, vale a pena a gente prestar atenção também nesses detalhes. Então, eu chegando aqui embaixo, finalizo a limpeza do azulejo. Vocês podem ver que estava um pouquinho sujo. Beleza. Encosto o meu multiuso aqui. Voltamos mais uma vez ao vivo e eu gostaria de agradecer todos vocês que estão aí com a gente. Mariana, Bruna, Daiane, João, Márcia, Marli, Michele Salum, Cássia Almeida,
Vou citando todos os nomes aqui de quem está interagindo com a gente, mas eu peço mais uma vez para vocês que escrevam os seus nomes, a empresa que vocês trabalham e a cidade também, para ver se a gente está conseguindo ter uma amplitude legal, está conseguindo chegar um pouco mais longe da Facop, né, digamos assim, chegando em outros estados, outras cidades, levando esse conhecimento sobre higienização, sobre limpeza, que é tão importante para mais gente. Já aproveito para pedir para vocês que curtam o vídeo, que compartilhem o vídeo, que assistam a nossa aula passada, assistam as próximas, já fica o convite aí. Prestem atenção muito nos nossos canais Facebook, existe também o nosso canal no Instagram, o próprio YouTube também, com várias orientações sobre a parte de limpeza e por aí vai. Então temos mais gente aqui, Luciane Rodrigues, Elida Maria Letícia, Josemar, um grande abraço, Hilda, Raíza, Ana Cruz, coloquem aí o nome, a empresa e o local que vocês estão nos assistindo, por gentileza. Ricardo Lima, Veraci, também muito obrigado por estarem aí de volta na nossa segunda aula, isso quer dizer que vocês gostaram bastante. Turma, eu quero chamar a atenção para vocês, uma vez que a gente está ao vivo e a gente pode conversar um pouco assim, coloquem suas perguntas aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha casa, a minha cozinha e a higienização que a gente faz nesses ambientes, porque a ideia desse encontro marcado é justamente a gente conseguir sair de sala de aula, nesses tempos que a gente está meio afastado e tudo mais. A ideia é justamente a gente conseguir tirar esse conhecimento de dentro de sala de aula, esse conhecimento sobre a limpeza profissional, e a gente conseguir levar isso não só para dentro das nossas casas, quanto para os nossos ambientes de trabalho. E vocês podem ver aí que a limpeza que a gente está realizando é uma limpeza caseira, com produtos que a gente encontra dentro das nossas casas, com equipamentos que a gente encontra dentro das nossas casas, claro, sempre com equipamentos de proteção individual, sempre seguindo as normas, respeitando o tempo de ação do produto, utilizando as técnicas de limpeza, utilizando todo o conhecimento que a gente tem inserido nisso. Então, vale a pena lembrar que, por mais que eu esteja realizando esse tipo de higienização de ambientes dentro da minha residência, isso pode ser e deve ser sempre utilizado no seu ambiente de trabalho, na sua própria casa. Mostramos assim que existe sim a possibilidade da gente fazer uma limpeza com qualidade, fazer uma higienização segura de todos os ambientes e que a gente sempre fique lembrando disso durante o nosso turno de trabalho, durante a nossa limpeza de casa. Então vale muito a pena a gente pensar nisso. O conhecimento de limpeza profissional, ele não está só dentro da nossa sala de aula, não está só no nosso posto de trabalho. Realizando a limpeza e a desinfecção de maneiras seguras, a gente realmente consegue garantir que a vida das pessoas seja mais saudável. Então, prestem muita atenção nisso. E eu quero que isso fique na cabeça de vocês, justamente para lembrar assim, se eu não posso ir na Facop agora, a Facop chega até você. Então, estamos utilizando esses meios digitais justamente para levar esse conhecimento sobre o asseio e conservação para mais lugares. Bom, para não me estender muito, vamos para a segunda parte da aula, mas antes disso, eu gostaria de colocar aqui ainda a Veraci que está assistindo, o Romano, a Solange, a Ana Cruz, da Deuseg aqui de Curitiba, muito obrigado. Vamos para a segunda parte da aula e daqui a pouco eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Até daqui a pouco. E o segundo passo, qual seria? Pedra ou fogão? Bom, eu posso limpar o fogão primeiro, porque se a gente for perceber, a superfície da pedra é muito maior. Então eu venho para o fogão, já expliquei para vocês o produto e o equipamento que eu vou utilizar, que é uma outra flanela e o meu limpa-vidro. Posso aplicar direto na superfície? Também não é o ideal. Sempre aplicar direto na flanela, deixando o produto aqui e fazendo a limpeza. Lembrando que para a limpeza desse tipo de fogão, assim como a orientação do fabricante, esse fogão ele tem que estar frio, tá? Ele não pode estar aquecido, porque às vezes pode evaporar o produto, pode até queimar meu pano, grudar o meu pano na boca do fogão e por aí vai. Se você tem um fogão de inox em casa, com toda certeza tem um manual e também uma indicação de limpeza. Mas sempre, o fogão tem que estar frio para evitar queimaduras nas mãos, você pode se machucar também, então tem que prestar muita atenção nisso. Aqui ele já está tranquilo. Então eu vou retirar aqui os botõezinhos dos queimadores para ter uma limpeza
bem correta em toda a superfície, porque aqui acumula bastante sujidade também e pode ser uma fonte de bactérias, de contaminação de bactérias. Então eu começo a limpeza lá do meu canto e começo a aplicar o produto todo na superfície. Professor, posso esfregar? Indicado é não esfregar. Justamente por ser uma superfície de vidro, ele é muito fácil de riscar. Então eu faço a higienização de todas essas superfícies aqui, justamente para evitar o dano nesse tampo de vidro e não ter problema e garantir assim uma vida útil, né, do meu fogão por mais tempo. Perfeito? Apliquei, sem problema nenhum. Posso limpar também esses botões dos queimadores e vou colocando eles todos na mesma ordem, no mesmo sentido, né? Tem que tomar cuidado para a gente não esbarrar e não ligar o fogão e assim causar algum tipo de acidente. Então a gente faz a limpeza de todos eles também e vai colocando eles no lugar. Perfeito! Então, mais um. Mais um. Fogão limpo. Vou deixar meu limpa-vidro e meu pano aqui do lado de cá, para ele não me atrapalhar mais. E agora, limpeza da bancada. Tá? Lembra das sujidades que a gente havia comentado? O que eu vou esperar aqui? Talvez uma massa de tomate, um molho de tomate aqui em cima, que ressecou aqui por cima. Então eu vou utilizar um multiuso com o mesmo pano. Eu vou dobrar a superfície do pano para utilizar o outro lado. Aplico o multiuso no pano e começo a limpeza. Então venho sempre da parte mais distante para a parte mais próxima. E aí eu vou tentando recolher todas as sujidades para jogar dentro da pia, porque vai ser o último lugar que eu vou limpar, que já me facilita todo o meu processo, que otimiza meu tempo, otimiza meu processo. Então eu venho aqui do canto e começo a limpeza. Faço a limpeza em volta do fogão. Deixa eu tirar meu desinfetante daqui. Em volta do fogão, nessa parte aqui de cima também. E o bom de estar gravando esses vídeos em casa, que daí a gente já vai adiantando a limpeza de casa, né? Então, a gente une os dois serviços, o trabalho que a gente gosta muito e a limpeza, que também é a parte divertida da coisa toda. Então eu venho fazendo a limpeza, passando em todas as superfícies, todos os cantinhos. Se precisar mais produto, eu viro o lado e aplico mais produto. Tem que tomar bastante cuidado que nessas pias elas são fáceis da gente riscar e também manchar elas, dependendo do tipo de produto. Se eu coloco muito produto aqui em cima e deixo ele agir por um tempo maior, ou um detergente mais forte, ou um multiuso mais forte, ele pode manchar. Então tem que ficar bem esperto com esse tipo de cuidado. Então, aqui na minha casa, tem uns cantinhos aqui que não são muito legais. E esses cantinhos aqui, eles podem acumular restos de alimentos e pode ter bastante bactéria aqui também, que vai contaminar minha preparação de comida. Então eu dou uma atenção especial a eles. Faço a limpeza aqui em volta da pia. E todos os resíduos que eu venho gerando, eu venho jogando aqui para dentro. Então eu garanto minha superfície limpa e toda a sujidade que saiu para dentro da pia. Beleza? Perfeito. Dê uma olhada. Faz parte. Então, multiuso utilizado. Pia de granito limpa. Tampo de granito limpo. Agora a pia. Vou utilizar um detergente neutro. Professor, é o mesmo detergente que você lava a louça? Nesse caso sim, tá? Ele é um detergente neutro, ele não vai agredir as superfícies. E vou utilizar uma fibra de limpeza bem macia também para não ter problema. Ah, professor, posso utilizar a mesma esponja que eu utilizo para lavar louça? Não, esponja de louça para louça. Eu deixo ela aqui no cantinho dela. E utilizo uma outra esponja para fazer essa limpeza. Porque tem muito resto de comida, pode ter contaminação, pode ter bactéria, pode ter uma série de sujidades que eu não quero na minha esponja de louça. Lembrando que essa esponja de louça depois vai para um prato, vai para um copo e esse copo pode ir na nossa boca. Então eu posso estar fazendo uma contaminação também nesse sentido. Então eu vou utilizar aqui a minha fibra de limpeza macia e detergente neutro. Lembrando que detergente neutro precisa de enxágue. Enxágue, limpeza molhada. Então vamos lá. Eu aplico um pouco de detergente aqui. Preciso dar água para me auxiliar. E faço a esfregação de toda a parte da cuba ou do bacio da minha pia.
Tranquilo. Lembrando que é necessário também limpar essa parte do ralo. Fiz a esfregação. Resolvido o problema. Tá vendo a sujidade? Então toda a sujidade que eu recolhi das partes mais de cima para a bancada, da bancada para dentro da pia, e ela fica toda acumulada aqui. Por isso eu estou utilizando também um detergente um pouquinho mais forte para fazer essa limpeza. A partir desse momento que eu terminei a esfregação, eu venho fazendo o enxágue. E aí eu posso utilizar minha própria torneira mesmo para fazer o enxágue dessa pia. E eu não quero que o detergente seque na superfície, porque ele pode manchar a superfície. Então eu preciso fazer esse enxágue. Ah, professor, e se eu derramar um pouco de água na bancada? Eu posso fazer uma limpeza, por exemplo, com detergente neutro e a fibra na bancada, se eu tiver uma sujidade um pouco mais aderida, alguma coisa assim? Pode, sem problema nenhum. Você vai fazer a aplicação do detergente, vai fazer a esfregação, vai fazer o enxágue e a remoção da água em excesso você pode fazer até com um rodinho. Então, depois do enxágue, você pode remover a água em excesso em direção à própria pia, o próprio ralo da pia, justamente para eliminar essa água que está aqui. Então, mais um equipamento, mais um materialzinho aqui que pode ser bastante útil para a gente. Pia limpa, paredes limpas, fogão limpo. Próximo passo é remover já toda a sujidade. O próximo passo é desinfecção. Professor, preciso fazer a desinfecção sempre na cozinha? É recomendado, uma vez que nessas superfícies a gente tem o uso de alimentos crus, carnes, verduras. Às vezes fica algum resíduo, alguma contaminação ali. E as bactérias começam a se proliferar. Então vale a pena a gente fazer sim a desinfecção. Professor, eu preciso fazer a desinfecção das paredes? Teoricamente não é uma superfície crítica. Uma boa limpeza já eliminaria as bactérias dessas paredes. A desinfecção a gente deixa para aqueles locais que são um pouco mais complicados, digamos assim, como esses cantinhos da bancada e da pia. Então eu vou utilizar aqui um desinfetante de uso geral. É importante que você dê uma olhada no rótulo desse desinfetante, justamente para ver se ele pode ter contato com o alimento, qual que é o tempo de ação desse desinfetante, como eu tenho que aplicar esse desinfetante e por aí vai. Então, eu já deixo ele aplicado aqui na minha flanela. E esse desinfetante que eu vou utilizar, ele tem um tempo de ação, um tempo de contato de 10 minutos. Tá? Então eu preciso deixar ele agir por 10 minutos justamente para ele ter a ação desinfetante e eliminar os fungos, vírus e bactérias. Então eu vou lá, posso aplicar ele em toda a superfície, sem problema, sem medo, digamos assim. Aplico em todos os cantinhos, garantindo que esses cantinhos tenham contato com o produto químico. Opa, deixa eu tirar minha fibra aqui que ele já foi utilizado. Fui para lá, então aplico em todos os locais. Posso fazer a aplicação inclusive no inox da pia, que aqui a gente às vezes coloca muito à mão, pode ter contaminação também nesses cantinhos. E finalizo a limpeza. Perfeito? Então, pia limpa e desinfetada. Professor, posso usar o que para o inox, também da torneira? Dependendo do tipo de sujidade, você pode utilizar o multiuso. Dependendo do tipo de sujidade, você pode até dar uma esfregada com a fibra de limpeza macia, para não ter problema de riscar e tudo mais. Mas os processos são sempre esses. Pensem sempre em analisar os tipos de sujidade, analisar os produtos e os equipamentos que vocês têm disponíveis, analisar as superfícies que vocês têm e, antes de mais nada, pensem sempre em limpeza sistematizada. Limpeza, remoção de sujidade com produtos detergentes ou multiuso e a desinfecção com produtos desinfetantes. Perfeito? Na próxima, se vocês quiserem, eu passo a receita da macarronada. Se não, a gente marca um café aí. Perfeito? Eu aguardo todos vocês. Um abraço. Até mais. Mais uma vez voltamos ao vivo. Eu já gostaria de, nesse retorno, já agradecer aqui a Veraci Pereira, da empresa Licknes, aqui de Curitiba, a Solange Lima, que já foi nossa aluna. Solange, estamos juntos, incomoda outros alunos aí da Facop para continuar assistindo a gente nos próximos episódios. Desde já eu já te agradeço. Temos algumas perguntas aqui, mas antes disso, a Ana Cruz da Deus Segue, um grande abraço. Maria Coelho. Bruno, eu já te respondo. Lucas dos Santos, muito obrigado, Lucas. Sempre bom vê-lo por aqui.
e vamos lá então às perguntas, turma. Primeira coisa, a Maria Letícia coloca assim: limpeza do granito e do inox da pia, posso utilizar os mesmos produtos? O Bruno também faz uma pergunta sobre os produtos, de como limpar, daqueles fogões mais antigos para os mais novos. E a Michelle já coloca aqui sobre qual produto podemos utilizar para limpar a torneira. Turma, vamos lá. Limpeza sistematizada. Temos que sempre pensar nessa situação. Que tipo de sujidade que a gente tem, que tipo de produto que a gente pode utilizar e qual que é o tipo de superfície. Eu acho que nesse nosso episódio de hoje, quando eu contextualizei a situação com a macarronada, ficou bem claro que a gente tem que analisar o que a gente tem na nossa superfície e na nossa sujidade. Maria Letícia, posso utilizar o mesmo produto para pia e para inox? Depende. Às vezes, para limpeza, se for um detergente neutro, sem problema nenhum, que não vai agredir nenhuma das superfícies. Às vezes, na parte de desinfecção, dependendo do tipo de desinfetante, ou se você usar um detergente diferente do neutro, pode causar problema. Na dúvida, sempre vai detergente neutro e desinfetante de uso geral. Isso é o recomendado, digamos assim, para a maioria das superfícies. O Bruno coloca aqui para limpar a parte de cima do fogão. No meu caso, aqui na minha casa, como vocês já estão conhecendo todos os cômodos da minha casa, eu tenho um fogão que a tampa é de vidro, tá? Então, pelo manual do fabricante do fogão, ele orienta justamente fazer a limpeza com um produto apropriado, né, que é o limpa-vidro. Quando a gente fala naqueles outros fogões a gás e tudo mais, geralmente o tampo do fogão é um tampo de aço inox. Então, para a gente falar de aço inox, a gente tem que pensar que tipo de superfície que que tipo de sujeira que eu tenho. Geralmente, essas superfícies riscam muito fácil mesmo. Se você chegar já com o lado abrasivo da esponja, aquele lado verde da nossa esponja, vai riscar teu fogão. Então, assim, procura uma fibra de limpeza bem macia, ou o lado amarelo da esponja, ou até mesmo um pano de microfibra e detergente neutro. Eu acho que aí já vai funcionar, tá? Não foge muito dessa receita, porque pode dar problema nesse sentido. Então, sempre prestem muita atenção nesse negócio. Fornos, deixo bem claro aqui que nas próximas aulas, já deixo o convite também, nas próximas aulas a gente vai ter episódio só para limpeza de fornos, de micro-ondas, essas superfícies mais, digamos assim, sensíveis nesse sentido. Então já fica a deixa, já vou deixando essa ideia para vocês acompanharem na nossa próxima. Jucimara Lopes acabou de entrar, seja muito bem-vinda. A gente já está na parte final da aula, mas o nosso vídeo vai ficar gravado para que todo mundo consiga assistir. Por gentileza, curtam, compartilhem e por aí vai. E nesse sentido, já peço novamente que sempre que vocês entrarem, se identifiquem ali com o nome, com a empresa e com a cidade de vocês, para a gente saber com quem a gente está falando, né? Para a gente ter uma ideia de quem são os nossos alunos, se tem alunos novos, e por aí vai. Bom, finalizando, né, eu queria deixar claro que a ideia desse nosso encontro marcado é justamente levar a parte de limpeza profissional ou da limpeza sistematizada para dentro das nossas casas e fora das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, onde a gente consegue utilizar isso muito bem, seguindo todos os fatores de segurança do trabalho, as orientações quanto ao uso de produtos e quanto a utilização da limpeza mesmo das superfícies. Eu quero deixar claro que esse conteúdo é um conteúdo informativo, certo? Não é uma aula. As nossas aulas presenciais lá na Facop são muito mais animadas, digamos assim, porque a gente consegue ter um contato mais próximo. Tem muitos equipamentos lá que a gente não dispõe dentro das nossas residências, mas o que eu quero falar com isso é o seguinte: além desse nosso conteúdo informativo, a gente tem o nosso conteúdo formativo. Nesse período, a gente está também trabalhando com o EAD, que é o ensino à distância. Se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de ensino à distância, acessem o site da Facop, que é facop.org.br, e deem uma olhada nos nossos cursos de ensino à distância. Tem muita coisa legal lá.
que é voltado para o setor de asseio e conservação. E, além de tudo, esses cursos, eles fornecem certificado. Às vezes você está necessitando aí de uma certificação para sua empresa, para o seu posto de trabalho, esses cursos também fornecem o certificado. Então, já fica essa dica para vocês. E, para finalizar por hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo mais uma vez. Espero que nosso próximo encontro seja um sucesso, como foi esse, como foi o anterior. E eu gostaria de chamar uma pessoa bastante especial aqui agora, que é a professora Viviane Reis. Ela vai dar um recado para vocês. Até mais. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês. Obrigada, Mário. A aula foi bem legal hoje. Aprendi bastante, viu? Então, gente, eu estou aqui para convidar vocês para o nosso próximo encontro, o encontro de terça-feira, que vai ser comigo. Nós vamos falar de higienização de máscaras, de pertences. Vai ser bem legal. E eu estou morrendo de saudade. Então, é a oportunidade que a gente tem de se encontrar e de matar essa saudade, mesmo que seja virtual. Mas eu acho que vai ser bem legal. Chama uma colega, chama os amigos, coloca no grupo do WhatsApp, tá bom? Para que mais gente venha, para que a gente possa fazer um encontro bem legal. E assim a gente troca também informações, né? Obrigada, Mário, pelo convite de hoje. Muito obrigada por me chamar para participar. E espero vocês, então, na terça-feira. Até lá!